Abordando agora o tópico de velocidade e aceleração, né? Todos nós sabemos que a velocidade ela é a razão entre o espaço sobre o tempo, né? E também é representado como uma grandeza, né? E a velocidade está representada o quão rápido, né? Por exemplo, uma aeronave pode se deslocar em relação ao tempo, né? Essa Essa análise de velocidade ela vai ser abordada em dois tópicos, que será a velocidade média e a velocidade instantânea, né? E ela é considerada uma grandeza vetorial. Por quê? Porque eu posso me deslocar a uma certa velocidade, ou seja, há um deslocamento em determinado tempo. Mas eu preciso especificar. Eu estou voando com qual intensidade, com qual rapidez, com qual sentido e qual direção. Né? O vetor aceleração também. Porque a gente tem aquele conceito de aceleração somente quando a gente aumenta a velocidade. Mas não, existe a desaceleração, que é o vetor em sentido negativo ao movimento. Como nós falamos, toda grandeza vetorial ela tem módulo, direção e sentido. Tratando sobre velocidade, né, no tópico de velocidade, a velocidade também ela tem módulo, direção e sentido, mas o módulo tem as unidades. Então nós temos a unidade do Sistema Internacional para a Velocidade, que quando a gente estuda no primeiro, né, primeiro grau e segundo grau, o ensino fundamental e ensino médio, a velocidade é tratada com a unidade de metros por segundo, que é padrão. E tem quilômetros por hora também em caso de conversão, quando for distâncias maiores, né? Fica mais fácil de você representar. Na aviação, nós já temos diferentes. É milhas por hora e nós. Dos dois exemplos. Então, o que acontece? Nós sempre vamos utilizar, na área da aviação, uma unidade fora do sistema internacional. Ou seja, nem sempre a gente vai representar essa velocidade como metros por segundo ao quadrado. Porque para o nosso método de cálculo, até no cotidiano e nossa prática, né, nós temos que remeter todos os vetores, velocidade, para o nosso benefício e que ele fique da maneira mais fácil de entendimento. Por isso que é muito importante a gente entender sobre as unidades de medida que nós estamos usando e como convertê-las. Enquanto na aviação, como foi explicado, nós temos a utilização das unidades de medida em nó, milhas por hora e número Mach. As três representações, igual a gente vê a representação de uma biruta, só de olhar para a biruta e ver a intensidade do vento que está passando por ela, a gente já praticamente já entende a intensidade, a direção e o sentido desse vetor velocidade relacionada ao vento. Nós temos aeronaves e projetos, né, de aeronaves que conseguem voar, né, em grandes velocidades, né, os aviões que conseguem atingir grandes velocidades. Então, tornou-se necessário calcular a velocidade dessa aeronave com relação à velocidade do som. Isso aí representado pelo número Mach. E o milhas por hora são aeronaves mais lentas, né? Mas é um tipo de velocidade, de unidade da velocidade que nós utilizamos. Então, aí na aviação está representado as três unidades de velocidade comumente utilizadas na aviação. Tratando ainda da velocidade, nós vamos agora começar a entrar no assunto entre velocidade média e velocidade instantânea. Qual a diferença entre os dois? Vamos definir, né, trazer o conceito da velocidade média. O que seria a velocidade média? A velocidade média indica o quão rápido um objeto se desloca no intervalo de tempo médio. Ou seja, é dada pela seguinte equação, né? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. O que seria esse ΔS? Quando a gente coloca o símbolo delta, ele está representado simplesmente por um intervalo de deslocamento, que seria um ponto final, né, menos o ponto inicial. Essa subtração,
A gente está andando do ponto inicial até um ponto final. Porém, por questões de cálculo, nós subtraímos, né, do ponto final para o ponto inicial. E mesma coisa com o intervalo de tempo, o ΔT. O símbolo também representa a mesma condição, entre o tempo final menos o tempo inicial. Como nós já conhecemos a equação da velocidade média, agora nós vamos ver como é que isso funciona na prática, com um exemplo, que vai ser representado aí. Vamos lá. Um Piper Cherokee 180 decola de Florianópolis, Santa Catarina, com destino Curitiba, Paraná. Sabendo que a distância entre as duas cidades é de 162 milhas e que o percurso iniciou às 7 horas e terminou às 9, calcule a velocidade média do Piper Cherokee durante a viagem. A solução desse problema vai ser feita da seguinte maneira. Primeiro nós vamos analisar quais os dados que nós temos e tentar colocá-los na fórmula. Vamos lá, o ΔS, a posição inicial e a posição final. Nós colocamos 162 milhas, né, de distância. Então, a posição final de Florianópolis para Curitiba é 162 milhas, porque a posição inicial vai ser o nosso zero. Então, nós fazemos o cálculo. ΔS é igual a 162 milhas náuticas menos zero, que é o ponto inicial. Isso dará, ΔS será igual a 162 milhas. O tempo, nós analisamos que ele iniciou às 7 horas e terminou às 9. Então, o tempo final, o tempo que ele chegou em Curitiba, né, 9 horas. E o tempo inicial será 7 horas. Então, o ΔT vai ficar 9 horas menos 7 horas. ΔT igual a 2 horas. Aplicando isso na fórmula de velocidade média, nós temos que ΔS é igual a ΔT. Então, a velocidade média ficará 162 milhas dividido por 2. A velocidade média será 81 nós. Então, como nós fizemos aquele exemplo do Piper Cherokee 180, a velocidade média dele foi estabelecida em 81 nós. Agora nós vamos conversar sobre o conceito de velocidade instantânea. Partindo do princípio que a velocidade do Piper Cherokee 180 foi de 81 nós, será que ele precisaria manter toda a sua velocidade de 81 nós em todo o percurso? A resposta é não. Porque quando nós calculamos a velocidade média é referente a um intervalo de tempo. A gente tem uma posição inicial e uma posição final para pegar esse valor de velocidade média. Agora, a velocidade instantânea é a gente olhar para a velocidade naquele exato momento. Seria como se o piloto estivesse olhando para o velocímetro do avião naquele instante de tempo. Aí ele define qual a velocidade naquele tempo. E não necessariamente num intervalo, que é caracterizado pela velocidade média. Então agora fica entendido qual a diferença entre a velocidade média e a velocidade instantânea. A velocidade média é representada por um intervalo de tempo. A velocidade instantânea ela é analisada naquela velocidade, naquele instante de tempo.